Um dia de aula diferente. Alunos de uma escola particular da capital percorreram vários pontos históricos de Porto Velho, conhecendo as peculiaridades de cada um deles numa viagem ao passado. O intuito da aula no Centro Histórico é resgatar no aluno a identidade local e transformar o nosso aluno em agente construtor da história do lugar onde ele vive. Também nós proporcionamos essa aula ao nosso aluno no Centro Histórico de Porto Velho porque ele pode encontrar a história da Amazônia na prova do Enem. A integração do governo militar na Amazônia com Jorge Teixeira, ou a criação dos territórios federais, como a criação do Território Federal do Guaporé em 1943. Um dos lugares visitados foi o Memorial Jorge Teixeira, onde é possível encontrar um rico acervo histórico sobre a vida do ex-governador, que por vezes se confunde com a história de Rondônia. Nós começamos o passeio lá na Praça João Nicoletti, que fica em frente à Catedral Metropolitana Sagrado Coração de Jesus. Porque ali naquele meio a gente tem o primeiro centro político, econômico, administrativo de Porto Velho. A prefeitura se encontra naquele largo, a primeira escola estadual do estado de Rondônia, que é o Barão de Solimões, se encontra ali, a primeira representação da Igreja Católica, que é a Catedral, e a primeira escola masculina, que é o antigo Seminário João 23, que já foi sede do Colégio Dom Bosco. Depois nós viemos para o segundo centro histórico de Porto Velho, que é a Praça Presidente Vargas, onde está o primeiro Palácio do Governo, que também é chamado de Presidente Vargas, que hoje é o Museu da Memória Rondoniense. Temos o Mercado Cultural, que é o antigo Mercado Municipal, que data da mesma data da criação do município de Porto Velho. Em pouco mais de 2h30, foram visitados 10 pontos históricos de Porto Velho, como as 3 caixas d'água que foram instaladas em 1910 e 1912. E embora estejam desativadas, elas figuram na bandeira e no brasão de Porto Velho. Para a professora Rita, levar os alunos onde a história aconteceu facilita o aprendizado porque torna o saber muito mais atrativo. O conhecimento ele acontece de diversas formas. Não adianta estar só em sala de aula falando de teoria. Quando a gente traz o aluno para a prática, a gente insere ele no acontecimento. A gente mostra para ele o cenário real do acontecimento. Facilita muito o processo de aprendizagem. Torna-se mais instigante, não? Com certeza, com certeza. Interessante para o aluno. É justamente o que pensa a jovem Isabelle Cristine, que com exceção do forte calor, aprovou a aula em campo. Essa aula muito produtiva, sabe? Porque, infelizmente, na nossa capital, poucos jovens conhecem a história de nossa cidade, né? Então, esse trabalho está sendo muito bom. É bem melhor do que aprender simplesmente numa sala de aula. Porque numa sala de aula só fica na teoria, mas quando a gente vem para o campo mesmo, aula de campo, a gente realmente adquire o conhecimento sobre aquele determinado local, sobre aquele determinada história, né? A gente adquire mais conhecimento na aula de campo do que mais na sala de aula. Apesar disso, o que chama a atenção dos alunos é o péssimo estado de alguns pontos históricos da capital, que, embora estejam numa área tombada como patrimônio histórico nacional, estão se perdendo com a ação do tempo e de vândalos. Infelizmente, o patrimônio histórico-cultural de Porto Velho ele é realmente muito abandonado pelo poder público. Mas o problema não é só o poder público. O maior problema é a população que não conhece e não respeita a sua história. Infelizmente, a história de construção do estado de Rondônia é uma história de colonização. Muitas pessoas de outros estados vêm tentar a vida economicamente em Rondônia, são acolhidos por essa terra, mas não conhecem a história dela. E aí, por não conhecer, acabam gerando todo esse processo de abandono. Neste mesmo dia, alunos de outras escolas estiveram percorrendo os pontos históricos da capital. E segundo a professora Rita, já estão sendo programadas outras aulas de campo. Uma num barco pelo Rio Madeira e outra pelos trilhos da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.